Meus amores, bom dia, como estão? Espero que estejam já aproveitando essa semana, uma semana linda, uma semana cheia de promessas, cheia de milagres, porque o Senhor, Ele nos tira da mão do inimigo e nos coloca em lugar de honra. A palavra que eu quero direcionar hoje é para você, que se sente perseguido, se sente humilhado, que é acusado por coisas que não fez, injustamente, né? Que se sente perseguido literalmente pelo inimigo de nossas almas. O inimigo, ele sempre estará procurando algo para nos acusar. O inimigo sempre estará procurando alguém para se levantar contra as nossas vidas. É por isso que nós precisamos estar vigilantes, precisamos ter uma rotina de oração. É nessa rotina de oração que nós ganhamos intimidade com o Senhor. E assim o Senhor se torna, além de nosso Pai, nosso amigo. Ele se torna o nosso protetor 24 horas. O Espírito Santo fala que nós precisamos aprender a orar. Lá na Bíblia, né, na palavra, Tiago fala que nós não recebemos porque oramos mal. Não sabemos orar. Então, toda vez que você se ajoelhar, se render ao Senhor, for orar a Deus, peça que o Espírito Santo te ensine a orar. E toda vez que você se sentir perseguido, humilhado, lembre da história de Daniel. Daniel, ele era um príncipe, né? E ele reinava lá junto com mais outros 2 príncipes. E quando esses outros 2 perceberam que Daniel era um problema na vida deles, o que foi que eles fizeram? Eles procuraram algo contra Daniel. Só que Daniel era um homem fiel, Daniel era um homem temente a Deus. Daniel, ele era um homem que não se corrompia. Ele buscava o Senhor 3 vezes por dia. Então, como aqueles homens viram que não ia ter nada contra, né, para acusar Daniel, para fazer com que o rei acusasse Daniel de algum dano, de alguma coisa, eles procuraram mexer com a fé de Daniel. Eles viam que Daniel era um homem que orava todos os dias, que entregava sua vida ao Senhor. Então eles pediram ao rei que assinasse uma ordem que naqueles 30 dias ninguém poderia chamar por Deus e ninguém poderia orar ao Deus de Israel. E aí o que foi que ocorreu? O rei, ele precisou assinar esse decreto e ficou proibido toda e qualquer manifestação, ou oração ou rendição a Deus. E aí Daniel, ele não se rendeu a este decreto. Daniel, ele continuou orando. Então, quando os outros 2 homens, né, quando os outros homens eles ficaram sabendo que Daniel permaneceu orando a Deus, ele entrou na casa de Daniel e lá viu Daniel prostrado orando como ele sempre orou, e eles entregaram Daniel ao rei. E o rei, com muito pesar no coração, porque o rei gostava muito de Daniel, ele solicitou que jogassem Daniel na cova dos leões. E o rei, ele ficou muito triste, né, angustiado por isso, porque ele tinha um carinho muito grande por Daniel, um respeito muito grande. E aí o próprio rei fez jejum naquela noite e não dormiu. Não dormiu. E Daniel foi jogado na cova dos leões. O que é que eu entendo com esta palavra? Toda vez que o inimigo ele se levantar contra você para desejar a sua morte, para desejar o seu fim, terá sempre anjos do céu se levantando a teu favor. Então não se desespera. Fica firme, continua orando a Deus e não dá as costas para o Senhor. De manhã, quando o rei foi lá conferir se os leões já tinham devorado Daniel, para a surpresa e para a honra e glória do Senhor, os leões neste dia resolveu fazer jejum e não tocou em um só fio de Daniel. Daniel ficou ileso, intacto dentro da cova dos leões. E aí o rei, com muita alegria, mandou que Daniel saísse, e quem foi lançado à cova dos leões foram esses homens que se levantou contra a vida de Daniel. Porque não existia nenhum pesar, não existia nenhum pecado, não existia nada que Daniel tinha feito. Eles estavam inventando por inveja,
perseguição pela vida de Daniel. E antes que eles fossem jogados no fundo do poço, os leões já tinham devorado esses homens. Foram eles e toda a sua família. Então, o que é que eu costumo falar aqui? Que tudo que nós plantamos, nós colhemos. E os nossos sucessores, a nossa família, ela tanto é beneficiada pelos nossos atos, como ela também é prejudicada. Então, esta palavra é muito forte. Esta palavra é uma palavra de perseverança, de fé. Precisamos continuar orando, precisamos continuar nos prostrando aos pés do Senhor. Precisamos continuar rendendo graças a esse Deus, porque Ele é o único que faz os leões de nossa volta, de nossa vida, fazer jejum. É esse Deus que nos livra da morte. É esse Deus que nos livra do acidente. É esse Deus que nos livra da mão do invejoso. É esse Deus que nos livra de toda bruxaria, de toda maldição, de toda oração contrária, de todo mal. Porque somos confiantes nesse Deus. Entendemos que o inimigo das nossas almas ele está aí para matar, roubar e destruir. E precisamos entender que o mal existe. O inimigo, ele brada, ele pede todos os dias para tocar em nossas vidas. Mas o que nos detém, o que nos deixa ilesos, o que nos deixa sem ser tocados pelo inimigo é a presença do Senhor. É a proteção de Deus. Somente o Senhor é capaz de nos livrar da cova dos leões. Então fica com esta palavra, confia no Senhor. Ele vai te livrar de todo o mal. Fica com Deus.